Brino e Pedro Santana Lopes são convidados da edição da noite. Muito boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite. E começo por si, por lhe perguntar se 40 anos depois está na altura de pegar no 25 de Abril e na Revolução e concluí-la naquilo em que ela representava um projeto de esperança, ou se já tem idade para ser colocada na prateleira das efemérides. E o país é outro já. Não, efemérides, não é uma efeméride, uma mera efeméride. O 25 de Abril é constantemente a celebração da liberdade e da justiça que a sociedade portuguesa procura. Agora, 40 anos é de facto uma data que representa uma ponte entre a juventude e a sabedoria, em princípio. Portanto, no 25 de Abril de 2014, julgo que temos muitas razões para fazer balanços e temos muitos pontos em que extrair conclusões. Por exemplo, quantas vezes já ouvimos esta conversa do distanciamento do sistema político, dos cidadãos em relação ao sistema político? Se havia a altura ideal, podem-se guardar para os 50 anos, mas a altura ideal para oferecer ao povo português um acordo interpartidário, até promovido pelo Presidente da República, ou apoiado pelo Presidente da República, para a reforma do sistema político tão criticado, e logo se veria o acordo a que se chegava, julgo que era esta. Porque o que vimos e ouvimos ao longo do dia, é uma celebração, é quase um ritual já. Eu nunca vi nenhuma manifestação de cheiro à Avenida da Liberdade a apoiar um governo que estivesse em funções, nestes 30 e tal anos ou 40 anos. Estou a dizer, no dia 25 de Abril. Depois há sempre estas questões da Associação 25 de Abril com o Parlamento. É uma coisa curiosa, nos termos, enfim, da lógica do nosso sistema de governo, que é discutível, mas o governo não fala. O governo está ali a fazer de bombo da festa. Falam todos, batem no governo, dizem bem do governo, e o governo está ali a ouvir. Mas achava-se natural, mas achava natural, fosse lá falar à Associação 25 de Abril. A mim não fazia confusão nenhuma. Estiveram lá crianças a cantar do Conservatório Nacional, jovens. Não me fazia confusão. Agora, como estávamos aqui a falar há pouco, baixinho, seria que Vasco Lourenço iria dizer isto no Parlamento? Mas a questão é interessante, porque as cerimónias, tal como elas acontecem também, estão um pouco estafadas, cansadas. Mas pode dizer assim, mas pronto, vale sempre a pena haver a cerimónia no Parlamento e haver a manifestação. Sim, talvez valha, mas eu acho que o sistema político em si, nós olhamos para ali. Pensamos, estamos num tempo em que há uma série de coisas que já não fazem sentido nenhum. Eu hoje lembrei-me várias vezes de um tempo em que em Portugal, por exemplo, a prisão preventiva, passado o prazo previsto na lei, era normal, entre aspas. Mas, quer dizer, acontecia muitas vezes. E houve uma altura na sociedade portuguesa aqui há uns anos em que houve quase um levantamento cívico. E acabou-se com essa anomalia, esse atentado aos direitos. Hoje em dia, por exemplo, eu acho que já ninguém consegue aceitar que haja representantes que não são conhecidos pelo representado ou pelos representados. Isto a propósito da reforma do sistema eleitoral. Acho que havia uma série de mudanças que não são drásticas. Quer dizer, apesar de tudo, nós temos 40 anos de regime democrático. A Primeira República durou 16. Não há muitos regimes na Europa. A história da Europa não é feita de regimes com muitas décadas. Esperemos que este ainda dure mais. Agora, temos de ter a noção. É engraçado, porque veja também, os deputados mais novos que falam, eles vêm dizer o mesmo que diziam os mais antigos. Eu vi a deputada do Bloco de Esquerda ou o deputado do CDS, até fizeram bons discursos nas suas perspectivas, mas, na minha opinião, fizeram, mas quer dizer, entram no ritual, entram no jogo. Tá bem? Eu gostei de ouvir cantar os alunos do conservatório, mas gostava de ter ouvido um imigrante em cada canto do mundo a entrar em direto ali, que as tecnologias permitem. Ou pôr a galeria B do lado de lá, pôr lá 50 sem-abrigo em frente aos ex-presidentes da Assembleia e os primeiros-ministros estavam do lado de cá. Ligar o Parlamento à realidade, não há dinheiro para levar o Parlamento pelo país fora. A ver, o que acho é que as pessoas sentem que isto é um bocadinho... Pronto, é de facto um ritual. E aos rituais as pessoas ligam um pouco, normalmente. E nós queremos que as pessoas liguem muito à política. Mas eu não sou dos pessimistas também nessa matéria. Eu vejo muito jovem intervir, a interessar-se pela política nas universidades, fora delas. E aqui até aquele deputado do CDS, esta do Bloco, são exemplos de renovação. O grupo parlamentar do PC tem um presidente do grupo parlamentar jovem. Mas se os ouvirmos falar,
as coisas não mudaram muito. Mas há vários países da Europa onde as coisas estão a mudar. Estão a mudar. Itália, o novo Primeiro-Ministro é um rei. Vamos ver o que é que acontecerá, mas é um desses exemplos. Isto divagando um pouco. Mas hoje temos de divagar um bocadinho, quebrar um bocadinho os rituais, e por isso também acho que vimos aqui um bocadinho para isso. António Vitorino. Acho que ainda é prematuro reformar o 25 de Abril, até porque depois cortavam-lhe na pensão e era um embaraço. Não, é evidente que há sempre uma parte ritual nestas manifestações, e se alguma observação crítica se pode fazer, é que manifestamente os titulares do poder político tiveram um pouco de imaginação em introduzir algo de diferente e um pouco mais motivador. O contraste que falava o Pedro Santana Lopes entre a sessão formal na Assembleia da República e o que se passa depois na manifestação popular é também já um ritual em si mesmo considerado, porque é reiteradamente praticado ao longo dos anos. Mesmo assim, eu acho que o 25 de Abril, eu talvez seja um bocadinho ousado dizer isto, mas eu acho que hoje o 25 de Abril é mais consensual do que era talvez há 10 anos atrás, há 15 ou há 20 anos atrás. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, mesmo que se possa fazer alguma crítica de que muitos dos discursos hoje na Assembleia da República estiveram muito centrados na atualidade política e, portanto, nos conflitos que hoje estão em cima da mesa. Cabiam num debate quinzenal, muitos deles. Muitos deles. A verdade é que hoje se pode dizer que todas as tentativas de branqueamento da ditadura estão definitivamente encerradas. E que o próprio Presidente da República fez uma referência interessante sobre a necessidade de fazer uma pedagogia democrática sobre o que foi a ditadura. E, de alguma maneira, há indicadores fundamentais que nos permitem ver como o país mudou e mudou naquilo que é profundo. Mudou, olha, desde logo no papel das mulheres. Eu acho que talvez se tivesse que escolher um aspecto icónico da transformação do país nestes 40 anos, eu diria, é o papel das mulheres. Sem dúvida. Se eu tivesse que escolher. Em segundo lugar, sobre as condições de vida. É evidente que nós estamos muito longe do fim, no entanto. Sim, mas também as condições de vida hoje são incomparável melhores. Sabe que há mais doutoradas em Portugal do que doutorados. E mais juízas. Há uma feminização de um conjunto de profissões, médicos, juízes, doutorados, que revelam... E talvez na política nem tanto. Não, na política nem nos conselhos de administração das grandes empresas. Portanto, eu não estou a dizer que o 25 de Abril estava a pegar a sua primeira pergunta se isto devia ser arrumado na prateleira da história. Não. Há muitas coisas que estão ainda por completar, mesmo até do ponto de vista das condições de vida. Nós hoje atravessamos um período muito difícil, com sacrifícios, com austeridade, com dificuldades de vida. Mas o país está incomparavelmente melhor do que estava há 40 anos atrás. Eu tive colegas na universidade que vinham de sítios onde, para estudarem, tinham que estudar à luz de um candeeiro. E estou a falar de 1974. Candeeiro a petróleo. Exatamente. A candeeiro a petróleo. Não havia eletricidade. Não havia saneamento básico. Não havia água, abastecimento de água. Essa grande transformação de infraestruturas, que hoje também se aplicam às infraestruturas das tecnologias de informação e comunicação, alteraram não apenas o perfil e a imagem do país, mas também as próprias pessoas que nele vivem. E, sob esse ponto de vista, eu acho que o Presidente da República teve razão quando fez um apelo à qualificação dos recursos humanos. Mas hoje vivem no nosso território 2 milhões de pobres, quase 1 milhão de desempregados, pensionistas que sofreram cortes tremendos, brutais, não sei se poderei citar o Dr. Vítor Gaspar, os cortes nos ordenados eram também. Eram enormes. Na versão Gaspar eram enormes. Depende da versão, se calhar na versão dos pensionistas são mesmo brutais. Sim, na versão dos destinatários. Num país que de facto tem muito mais infraestruturas, autoestradas, como lembrou hoje o Presidente da República, mas que está deserto no seu interior. Mas vamos ver. Podemos falar de democracia para estas pessoas? Eu acho que a democracia atravessa uma curva apertada, não vale a pena ter sobre isso a menor ilusão. E, de alguma forma, os apelos à reflexão sobre o sistema político e sobre o comportamento dos partidos políticos têm a ver com isso. Têm a ver que o apego dos portugueses à liberdade não é dissociável da melhoria das condições de vida objetivas. Todos os inquéritos demonstram que há uma verdadeira afeição às liberdades fundamentais, mas que elas não são dissociáveis nem separáveis da melhoria das condições de vida. E as condições de vida hoje são mais difíceis do que eram há 15 ou há 20 anos atrás. Daí que a pergunta importante é, para completar o programa do desenvolvimento do 25 de Abril, o que é que o país carece hoje para fazer face a um mundo que, entretanto, mudou também profundamente. Não vale a pena termos ilusões.
O que era em 74 o mundo não tem rigorosamente nada a ver com o que é o mundo hoje. Com a globalização, com o predomínio dos grandes centros financeiros internacionais, com a interdependência entre os Estados, desde logo com o perfil europeu de Portugal, e se há alguma observação crítica eu teria que fazer aos discursos hoje na Assembleia da República, é que praticamente passaram quase todos, a excesso talvez o do secretário-geral do PS, ao lado da Europa, que é hoje uma questão fundamental para o futuro do país. Já vamos à Europa. Deixe-me só ainda em relação a esta matéria, porque o Pedro Santana Lopes chamou aqui esta... Falou da realidade que não esteve dentro do Parlamento, e esta que eu vou lembrar é provavelmente uma que conhece melhor do que qualquer outra pessoa nesta mesa. Tivemos uma notícia há poucos dias de que há 120 mil crianças em Portugal que só não passam fome porque dependem da distribuição alimentar de instituições de caridade. Que país é este? Que 25 de Abril foi este? Que discursos foram estes hoje? Quer dizer, é ainda como todas as obras de criação humana, é uma revolução imperfeita. As revoluções perfeitas não existem. É um Estado... Vamos lá ver. Quando nós ouvimos pessoas como Vasco Lourenço dizer que adivinha violência, que adivinha turbulência, esta é uma violência. Qual? Essa de que falou? Esta de que falei? 120 mil crianças que só não passam fome porque têm distribuição de alimentos por instituições de caridade? Sim, existe essa chaga, existem várias outras. Eu não gosto muito de armar, é mais sensível, nenhum de nós é mais sensível do que os outros. Às vezes, por funções que desempenhamos, conhecemos um bocadinho melhor determinadas realidades. Eu acho que o país tem, de facto, dessas realidades andado distraído. É do sistema político há muitos anos, e em relação a esta situação que implodiu há uns anos, esta crise dramática que caiu sobre Portugal, houve-se ainda hoje, se for ver o aprofundamento da reflexão ou uma proposta nova em matéria de políticas sociais, por exemplo, as crianças com fome, falou, mas o envelhecimento da população, a pressão sobre a necessidade de cuidados continuados pelo país, nomeadamente na região da Grande Lisboa, onde há uma lista de espera que é 42% da lista de espera do país todo, milhares de velhinhos à espera de poder entrar nessas unidades de cuidados continuados, ou as crianças com fome de que falou. Eu acho que o país, de facto... seguiu demasiadamente a agenda da Troika essa que não quis saber para nada das questões sociais. Esta é a realidade. E isso não é o papel da Troika. O Troika empresta por dinheiro. Isso é que o país não devia seguir a agenda da Troika, nomeadamente no debate político, no comentário político, na análise política. Quer dizer, as consequências das medidas excepcionais que foram tomadas, isso sim devia nos preocupar no dia-a-dia sobre a maneira como olhar para essas pessoas, em vez de andarmos a tratar disso quase um pouco... como é que eu lhe ia dizer, reservadamente, discretamente. Foi por isso que eu há pouco, de uma maneira um bocadinho populista ou demagógica, falei no sem-abrigo na Galeria B. Porquê? Porque eu acho que o país às vezes precisava se confrontar com essas realidades de que falou, perderia menos tempo com outras. E acho de facto, e pensaria as políticas, se calhar, também de modo diferente, e faria opções, se calhar, de modo distinto também. A Ana há pouco referiu a questão da desertificação do território, é uma tendência generalizada à concentração nas grandes urbes, mas, apesar de tudo, valeu a pena ou não o investimento que fizemos em infraestruturas rodoviárias em vias de comunicação. Eu sou daqueles que acham que, apesar de tudo valeu, dizia-se que na Irlanda eles não tinham investido nas autoestradas e por isso eram muito mais desenvolvidos e tinham um melhor futuro do que nós. Enfim, a parte das políticas sociais, vou dizer assim, é estranho que numa situação como aquela que o país atravessa, ela não mereça reuniões interpartidárias. Houve reuniões interpartidárias para discutir os portos e as ferrovias. Muito bem. Mas para as tais novas respostas sociais ainda não houve uma reunião nem entre os partidos de esquerda, nem de centro, nem de direita. É estranho, é insólito, é bizarro. E, portanto, quase há uma unanimidade de silêncio, ou é quase um acordo tácito, dizer assim, não, isso é com outras instituições, ou privadas de solidariedade social, ou misericórdias, ou com o Estado cada vez menos, como sabemos. E uns criticam o Estado por ser cada vez menos, outros dizem que o Estado pode cada vez menos. Mas há cada vez mais pessoas
a precisarem cada vez mais e a terem cada vez menos. E aparecem quase como danos colaterais óbvios e inevitáveis. Em 40 anos deste processo, estamos a passar pela terceira intervenção estrangeira. Qual é a nossa dificuldade em empreender? Acho que cada uma delas teve explicações distintas e as causas também são distintas. Portanto, não vale a pena dizer que há um perfil que se verifica recorrentemente. No caso da atual crise, é manifesto que o país não fez a adaptação que carecia à moeda única e aos ditames da zona monetária comum que foi criada com o Tratado de Maastricht. E que, de alguma maneira, essa não adaptação do país tem responsabilidades internas, que não vale a pena escamotear, mas também responsabilidades europeias, na incompletude da própria construção europeia e naquilo que foi a conivência, eu até diria mesmo mais, o aproveitamento que certas entidades europeias fizeram dos excessos que foram sendo praticados na periferia e que nunca mereceram nenhum reparo, nenhum alerta, nenhuma atenção atempada. E, portanto, dentro desta crise última que estamos a viver, o que talvez seja mais chocante é que se pense que é possível fazer um ajustamento orçamental sem levar à linha do deve e do haver o custo social. Eu já lhe disse uma vez aqui, lembro-me de uma conversa, que era impressionante que o relatório da Comissão Europeia, nesta 11ª avaliação, não tenha uma linha que falte pobreza. Uma linha. Quando nós sabemos que os números são 50% dos portugueses podem estar em risco de pobreza se não houvesse prestações sociais e 1/4 dos portugueses estão praticamente, esses sim, em riscos de pobreza, mesmo com prestações sociais. E é essa insensibilidade tecnocrática, fria, aquilo que um dia o Dr. Sampaio disse, que há mais vida para além do orçamento, agora é a altura de dizer, bom, não pensem que resolvendo apenas formalmente a questão do déficit ou a questão da dívida, e esta está longe de estar resolvida, que nós podemos resolver os problemas do país. Porque os problemas do país estão noutro sítio. Estão na criação de condições de crescimento económico e de geração de emprego. O Presidente da República hoje não podia ter sido mais claro quando chamou a atenção para os desempregados de longa duração com mais de 45 anos de idade, que são um setor da população que manifestamente tem poucas possibilidades de voltar a reentrar no mercado de trabalho, mesmo que haja crescimento económico. Portanto, o que essas pessoas esperam das entidades políticas e dos parceiros sociais, dos partidos e dos parceiros sociais, são respostas para a sua situação específica. Não se lhes pode dizer apenas, estejam tranquilos, quando o déficit estiver abaixo de 3% e o país voltar a crescer a 1,5%, vai haver emprego para todos. Porque não vai haver. E é essa linguagem de verdade que nós devíamos ir buscar ao espírito do 25 de Abril. Quando o Presidente da República fala no aumento das assimetrias e no risco que isso representa para a coesão do país, estamos na prática a falar de quê? Eu acho que, em primeiro lugar, das desigualdades sociais. Há um aumento das desigualdades sociais por força da crise. Não é um fenómeno só exclusivamente português. Também não se queira atribuir ao governo português ou ao processo político português. Essas assimetrias, essas desigualdades sociais têm estado a aumentar em todo o lado. Sabe porquê? Olha, porque na última década e meia houve uma diminuição progressiva e continuada dos rendimentos do trabalho no rendimento nacional. Isto é, o trabalho foi menos valorizado. E como a tributação, que é o instrumento de distribuição, o imposto é que é o instrumento de distribuição, de redistribuição, cada vez mais teve dificuldades em tributar o capital, porque o capital é móvel e é globalizado. E o que é fácil de tributar são os rendimentos do trabalho, porque o fator trabalho não se desloca com a mesma facilidade. Esta perda continuada do peso do rendimento do trabalho no rendimento nacional faz com que, pela primeira vez desde há mais de 100 anos, a próxima geração possa vir a ter piores condições de vida do que a anterior. E isto nunca tinha acontecido no último século. Isto é, todas as gerações em média, estou a falar em média, obviamente, todas as gerações que sucediam à anterior tinham, em média, melhores condições de vida. E pela primeira vez, não apenas em Portugal, mas em todos os países do mundo desenvolvido, nós estamos confrontados com o desafio e a chaga de que a próxima geração pode ter, em média, piores condições de vida do que a geração anterior. E, porém, a consciência política das pessoas, referia há pouco, estão a aparecer valores novos. No entanto, a abstenção é cada vez maior. E a leitura das pessoas é de que não vale a pena. Qual é o modelo alternativo?
Um modelo alternativo à democracia eu não o conheço. A democracia tem que ser melhor, tem que ser melhorada, por isso o sistema político ser reformado. Mas deixa-me falar de coisas boas também nestes 40 anos. A taxa de mortalidade em Portugal é uma das mais baixas da zona onde nos inserimos. O que era nos anos 70, de 77 por 1000, hoje em dia 3, baixou para 13. O analfabetismo baixou drasticamente, graças a Deus também. A presença no ensino secundário passou de quase 5% para mais de 70%. Assim. Pronto, são números impressionantes, para além do que o António Vitorino já falou em matéria de infraestruturas, nomeadamente nas comunicações, a fibra óptica, a banda larga. Tudo o que temos hoje em dia, já não falo do número inusitado de telemóveis ou de smartphones cá no país em que somos recordistas, julgo eu, mas enfim, somos um país que tirou vantagens múltiplas, quer do regime do 25 de Abril, quer da ligação à Europa. E aqui são dois pontos que eu gostava de sublinhar nisto, que nos devem fazer pensar. Primeiro, com o mal que tanto se fala que a Europa ou a Troika nos tem feito, mas eu estou inteiramente convencido que os portugueses continuam profundamente empenhados na ligação à União Europeia, na sua esmagadora maioria. Segundo, que também deve ser motivo de reflexão, apesar do mal que dizemos do sistema... Diga. Empenhados na relação com a Europa... continuarmos. Os portugueses não gostariam de sair da União Europeia. Estou a falar desse aspecto. Outro, no sistema político português, que é algo que dá muito que pensar. Apesar do profundo distanciamento e do aumento da abstenção, quando vemos estudos de opinião, continuamos a constatar que são os dois primeiros partidos que continuam a merecer a principal preferência dos portugueses. E isto não é igual ao que se passa noutros sistemas políticos onde tem havido uma capacidade de mutação no sistema partidário maior. Cá será estabilidade? Será estagnação? Serão águas paradas ou será que há raízes fortes que têm um lado positivo? O que penso que os partidos deviam fazer, o Presidente da República apelou a isso hoje, os partidos e a sociedade em geral, era refletir sobre tudo isto, sobre esses níveis de abstenção de que fala, se o sistema eleitoral de facto é o ideal, se o número de deputados é o adequado, se devia haver só uma Câmara ou duas câmaras no Parlamento, se de facto os termos em que está estabelecida a relação entre o Presidente e o Governo e o Parlamento são os melhores, se devia haver ou não uma questão falada tanta vez, ainda Rui Rio ouviu esta semana falar aqui neste canal da regionalização, ele que era contra a regionalização. O que me faz impressão são as águas paradas no pensamento sobre o sistema político. E grita-se, e grita-se, e grita-se, e grita-se, e discute-se, e discorda-se, mas chegar a conclusões. E há matérias nas quais não estou a falar sequer dos consensos sobre a Troika ou sobre as políticas da Troika, sobre o sistema político, nas quais acho que era bom, era salutar, era bonito. Acho que até se podiam aproveitar os ex-presidentes da República, quem quiser, para integrar uma comissão de notáveis que pudesse fazer propostas tranquilas, serenas, mas que fossem ao encontro dos cidadãos. Por exemplo, na área da Justiça. Coitada da Ministra da Justiça, cada Ministro da Justiça é uma tarefa hercúlea. Tem que acabar o tempo em que, para haver julgamentos sobre processos que estão em tribunal, é preciso passarem anos. Tem que haver um prazo limite para se realizar um julgamento. Quando nós temos nos Estados Unidos, ao fim de um mês, ou 2 meses, ou 3 meses, ou 6 no máximo, há julgamento e há decisão. Mas estas coisas, tal como falei há pouco dos casos da prisão preventiva, também nesta matéria, havia um julgamento 10 anos depois dos factos, é um atentado aos direitos. Ou seja, o que está a sugerir é um grupo de sábios, de senadores, de figuras que o país respeita, a fazer aquilo que os partidos que têm o poder então, não se fez conseguem uma fazer. CRESAP para avaliar os dirigentes que são nomeados para cargos de administração, não se pode fazer... se fez a Comissão de Avaliação das Contas Públicas, não se pode fazer uma entidade que trabalhe com serenidade e depois fale com os partidos sobre a reforma do sistema político. Pode, mas é passar um atestado de incompetência aos partidos naquilo que são obrigações naturais deles. Mas se os partidos não o fazem, alguém tem que o fazer. Da parte do Presidente da República, é que eu acho que tem de ser consequente. O que ele disse aos partidos também serve para ele. E com isto não estou a criticar, ou seja, ele disse que os partidos deviam pensar nisto.
E o chefe de Estado também deve pensar nisso, porque os presidentes da República também servem para esse papel dinamizador, esse papel indutor de trabalho no sentido das conclusões. Principalmente quando está em causa algo tão grave como essa distância, ou aquilo que às vezes chama apodrecimento, que eu acho uma palavra grave, do sistema político. E nós já falámos aqui de boas coisas que o sistema político fez. Apesar de tudo, olha, em matéria, outro dia estávamos noutra conversa e falámos disto, em matéria de internet saímos de Portugal e vemos logo a diferença do bom que temos cá quando apanhamos rede em todo o lado ou noutros países quando não a apanhamos, está a ver? Só para dar um exemplo. Nas coisas boas ou nas marcas que fomos construindo, o Dr. António Vitorino foi comissário europeu, a imagem de Portugal está associada a que produtos? Bom, em primeiro lugar, Portugal sempre Qual é foi... sinónimo de quê? Olha, Ana, deixa-me só dizer uma coisa. Já viu o número de pessoas em altíssimos casos a nível internacional que Portugal teve nestes 40 anos? Apesar da dimensão de Portugal. António Vitorino, Durão Barroso, Jorge Sampaio, António Guterres, é extraordinário. Entre outros, no Tribunal Europeu, Cruz Vilaça, outros com cargos importantes. Freitas do Amaral, Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. De facto, já é também um motivo, não é só no futebol, que temos grandes valores. Mas já vamos ao futebol. Para falar de coisas boas. Já vamos ao futebol. Olha, e nem de propósito, antes de lhe dar... Mas não ao Mourinho. Hoje não há Mourinho, mas é quase. Quase. Mas é quase. Tem a ver com o futebol e precisamente a pergunta não era inocente. Quais são as marcas de Portugal? E de facto, dizendo o nome do nosso país pelo mundo fora, vem o nome de Cristiano Ronaldo. E por isso, antes de voltarmos ao futebol sem Mourinho, ou com Mourinho, como quiser, convido-vos a verem uma reportagem que resulta de ontem do encontro entre o antigo presidente Luís Inácio Lula da Silva, que esteve com Cavaco Silva no Palácio de Belém, e ofereceu ao chefe de Estado português uma camisola da seleção do Brasil. Vamos ver. A visita de Lula da Silva ao presidente português ficará para a história como o dia em que um antigo presidente do Brasil pediu a Portugal para não roubar a vitória no próximo Campeonato do Mundo ao Brasil. Portugal derrota o Brasil como fez o Uruguai em 1950. Vou começar agradando o presidente de Portugal para que ele faça um apelo aos jogadores portugueses. Pelo amor de Deus, quando me dá um presente. Só puxar, sabe? Mas não há problema, não tem problema. É uma qualidade, Quero que essa camiseta faça canarinhos, não é? Uma canarinha que encanta Cavaco, mas Lula espera que intimide Ronaldo. Que essa camiseta faça o Cristiano Ronaldo ficar mais bonito. É uma camisola bonita. Temos que reconhecer. Este ano é um grande ano para o Brasil. Lula não terá tantas certezas. Já se percebeu que receia Cristiano Ronaldo que o Brasil vai encontrar pelo caminho pelo menos uma vez no próximo Campeonato do Mundo. E por isso ou não, saiu do Palácio de Belém sem mais dizer. Dr. Pedro Santana Lopes, somos dos maiores produtores de azeite, de cortiça, temos praias, temos tanta coisa para exportar, mas o Cristiano Ronaldo é o maior sinónimo de Portugal por aí. Sim, é assim a vida. O futebol é de facto um caso extraordinário a nível mundial, não há nada a fazer, mas era assim um pouco com o Eusébio. Eu lembro de ter 15 e 16 anos e ir no verão, ter a possibilidade de estar para a Inglaterra e de me falarem no Eusébio e não me falarem mais ninguém. Ao longo destes anos tem sido sempre assim com o Figo, mas o Ronaldo passa todos, enfim, só é comparável de facto ao Eusébio. Isso não me choca nada, pronto, o desporto, olha, é um fator de aproximação dos povos, quanto mais não seja, é um instrumento de pacificação, de descompressão das tensões internacionais, normalmente. E, portanto, acho que é muito positivo o Ronaldo ser este embaixador. E o Ronaldo amadureceu muito, ele
Pronto, acontece uns mais cedo, outros mais tarde, com a idade, mas ele teve que amadurecer muito depressa na sua maneira de estar, de falar. Acho que ele é um bom embaixador de Portugal. Hoje em dia representa-nos bem, é calmo, ponderado, sereno, para além de ser um enormíssimo jogador. Portanto, foi a Time, não foi que o pôs nos 100 mais influentes do mundo. É notável, pronto, talvez seja. Talvez, vendo bem, talvez seja. Por falar de portugueses com importância internacional, nós já não estamos naquela fase em que a nossa produção saía de Portugal sem etiqueta, a dizer Made in Portugal, para levar uma outra qualquer, mas não conseguimos afirmar-nos com marcas de relevância ainda. Olha, isto levava-nos muito longe. Eu acho que há produtos, por exemplo, eu não vou fazer propaganda a nenhum tipo de produto, mas há no têxtil. No têxtil ou no calçado. Nós temos pequenos nichos de gourmet, digamos assim. Mas repare, o país também é pequeno, não vale a pena ter sobre isso grandes ilusões. E depois o mundo mudou muito. Repare que hoje os produtos são, sobretudo, feitos em vários países. Mais do que haver uma linha de produtos num país, há uma linha de tarefas que desembocam num produto. Sabem quantos países é feito o iPad? Em 7 ou 8. Nós todos, se falarmos aqui à volta da mesa, dizemos onde é que o iPad é feito? Na China? Não. O iPad é junto na China. Mas são 7 os países que estão em cadeia para que até chegar à China fazer o produto final. Sabe qual é a incorporação chinesa em cada iPad? 15%. 15%. Portanto, o que significa que o grosso da coluna da incorporação num iPad é num conjunto de outros países, desde logo nos Estados Unidos, onde é feita a concepção, depois onde há o software, onde são feitas partes dos circuitos integrados, e tudo isso é junto na China. O que nós temos que encontrar é lugar nessas cadeias de produção. Porque a reindustrialização não vai ser voltar à metalomecânica pesada que havia nos anos 70 no distrito de Setúbal, ou a voltar a ter uma siderurgia no Barreiro. Nós já estamos fora desse circuito. Nem podemos concorrer com aqueles produtos de baixo valor acrescentado, onde os salários fazem a diferença no preço e, obviamente, não podemos concorrer com a China, ou com a Índia, ou com o Bangladesh, ou mesmo com Marrocos. Portanto, o grande desafio com que nós estamos confrontados é encontrarmos um posicionamento nas mercadorias e nos serviços que nos permitam integrar essas cadeias de produção à escala global. E aí devo dizer, puxando um pouco a brasa à minha sardinha, que o facto de estarmos na União Europeia é uma alavanca fundamental. E muitos dos que defendem a saída do euro ou a saída da União Europeia ignoram completamente este mundo interdependente em que vivemos, onde estarmos na União Europeia é uma mais-valia e não apenas um espartilho. Mas as nossas exportações têm-se portado muito bem. Não é propaganda ao governo, é um facto, é aos empresários, aos trabalhadores e autoridades nacionais têm feito um esforço grande nesse sentido. E a propósito de coisas que nós, em relação às quais temos conseguido resultados, deixa-me pôr um dado em cima da mesa. Muitas vezes nós, se calhar, pensamos que um país, a propósito do Brasil e Portugal, que o Brasil tem muito mais turistas do que Portugal. Mas não. Sabe que Portugal tem cerca de 13 a 14 milhões de turistas ano e o Brasil tem cerca de 5,7. Portugal tem mais do dobro dos turistas do Brasil. Veja o país com a dimensão do Brasil. Isto também é resultado de muita política de promoção que nós temos feito, sem dúvida nenhuma, ao longo dos anos, quer autoridades centrais, quer autoridades locais, câmaras municipais e outras. De alguma insegurança com aqui à certeza, volta, houve desvio de rotas, anos, mas também para o Brasil isso o Brasil podia beneficiar. E, portanto, há uma série de áreas, uma série de matérias, e agora os partidos estão a pensar em duas importantes que estão em falta: os portos, investimento nas infraestruturas portuárias e linha ferroviária, até no combate à tal desertificação do território, mas também para facilitar o transporte de mercadorias. Por isso, eu gostava de dizer, e quero dizer isto no meu país, nestes 40 anos nós fizemos, apesar de tudo, muitas coisas bem feitas. Aproveitámos, António Vitorino, ontem, na tal conversa que tivemos, não foi aqui, na Rádio Renascença, falava nos 95 mil milhões de euros que vieram durante estes anos da União Europeia. E falávamos que tinham sido bem aproveitados ou mal aproveitados. No geral, eu julgo que os aproveitámos bem, como demonstram todos estes indicadores que vamos referindo. Houve uns casos na formação profissional, a certa altura, etc., onde não foram maximizados os objetivos pretendidos. Mas
há balanços positivos a fazer. Aconteceu-nos esta partida em 2011, este percalço nas nossas vidas, percalço muito forte, em que, na prática, como dizia também o António, as culpas se dividem entre uma Europa distraída e nós próprios a propósito do endividamento. E, neste momento, de facto, a questão que nós podemos e devemos discutir agora que a Troika está a sair justamente foi rápido demais, foi intenso demais, foi brutal demais ou não. E como vamos fazer nos próximos anos? Aí o Presidente... Mas consegue ter um horizonte de esperança à frente? Diga? Consegue ver um horizonte de esperança à frente? Eu consigo. Eu acho que vamos melhorar. Eu acho que vamos crescer. E os portugueses vão ser chamados em breve em eleições, nas europeias, legislativas, presidenciais, a dizerem quem é que querem que os governe. Mas eu acho que vamos crescer. E gostava de não ver agora o meu país a discutir muito, a divagar muito sobre o modo como vamos sair deste ajustamento. Porque, veja, hoje tivemos aqui uns sinaizinhos nos juros da dívida, podem ter várias explicações, à Crimeia, à Ucrânia, à não sei, mas não foi igual nos países chamados periféricos todos. Nos nossos houve uma subidazinha pequena que não aconteceu nos outros. E se nós agora começamos a dissertar muito e com nervos à última da hora, acho que tem que haver aqui uma tranquilidade consensual entre os partidos que estão mais empenhados e tem mais a ver com esta matéria do acordo com os nossos credores externos, embora seja matéria que diz respeito a todos. Portugal está tal como a da Irlanda, não foi da Irlanda. Será que tiver... Olha que eu acho que a União Europeia, no caso da Irlanda, praticamente não tomou decisão, deixou andar. Isso foi o que disse o Ministro das Finanças da Irlanda. Pronto, tinham feito uma exatamente. saída limpa porque nunca entenderam como é que havia de funcionar a cautelar. Ora bem, e, por mim, se o quadro continuar assim, se a União Europeia quiser fazer a mesma coisa, eu não me importo. Apesar de tudo, eu continuo a preferir isso, porque acho que há vários mecanismos de apoio que serão garantidos independentemente para lá dessa opção. Quer dizer, não é essa opção que vai prejudicar a nossa relação com entidades externas, continuará a ser negociada nos devidos termos, estou certo, esteja quem estiver no Governo, não tenho dúvidas sobre isso. Consegue ter uma visão otimista? Tenho uma visão otimista. Acho que o país tem uma enorme capacidade de responder a desafios externos. Normalmente o país tem mais dificuldade em encontrar dentro de si próprio a motivação necessária e suficiente para fazer aquilo que tem que ser feito do que quando acossado do exterior ser capaz de ultrapassar as dificuldades. E obviamente, como dizia o Pedro, eu acho que vai haver um acordo e tem que haver um acordo. O elefante na sala da história do acordo é saber se ele existe antes ou depois de eleições. Eu, pessoalmente, acredito apenas que só estarão criadas as condições políticas depois... legislativas, sim. Eleições legislativas. Mas vamos ver quando é que serão, então. Bom, essa é uma discussão interessante. Tem a ver com o resultado das europeias também, eu acho. Eu até diria que, do ponto de vista estratégico, haveria alguma vantagem numa certa antecipação. Mas sou suspeito, como se sabe, sou socialista e, portanto, vão levar-me isto à conta da política partidária. Mas não é esse o plano em que eu me estou a colocar. Agora, o sentido de responsabilidade dos dirigentes políticos vai ter que ser posto à prova. E, ao ter que ser posto à prova, temos que retirar o ruído da Troika e temos que os confrontar com o destino do país no seu conjunto. E acho que isso terá que ocorrer depois de eleições legislativas, onde cada um que lá for diz ao que vai. E esse é um ponto fundamental para responder àquilo que o Pedro há pouco estava a falar. A ideia de que há uma dissociação entre os representantes e os representados. Nós temos que reduzir dramaticamente o desvio. E o Presidente da República hoje teve uma frase, a meu entender, exemplar sob esse ponto de vista. Nós temos que saber resistir às tentações populistas, de vistas curtas, que vendem saídas fáceis e indolores, e temos que pedir aos responsáveis políticos que nos digam a verdade, mesmo que ela seja dura. Porque depois da dureza por que já passámos, nós estamos preparados para discutir com seriedade e com rigor o que é efetivamente necessário fazer para ser otimista em relação ao futuro. Sim, que nos digam a verdade antes das eleições. Antes das eleições. Antes das eleições. Porque também digo uma coisa, já ninguém tem nenhum tipo de tolerância para ouvir cá vendedores dos tais ilusões do bacalhau a pataco em campanha eleitoral. Ninguém vai ter a mínima paciência e se alguém o quisesse fazer seria, estou convencido, severamente punido e castigado.
Meus senhores, foi um luxo ter-vos aqui. Muito obrigada aos dois. Também é nosso por virmos aqui, obrigado. Eu até trouxe o telemóvel para fazermos uma selfie, olha, não é? Porque não é só a política que tem que mudar, também tem que mudar aqui. Vê-la no Facebook, muito bem. Primeira selfie da edição da noite. Obrigada, boa noite. Abril de Manuel Alegre, dito pelo próprio, é o que vos prometo para a segunda parte. Até já.